com este sempre no ar, sempre consigo, o professor Rogério Santos vem acrescentar mais um capítulo de enorme valor no trabalho de reconstituição de história da rádio em Portugal, deixando de lado a sua vasta produção em textos, em ensaios, em notas e outros trabalhos em congressos e revistas. Esta obra, cujo lançamento aqui celebramos, segue-se à tal As Vozes da Rádio 1924-1939, que tive a honra de apresentar no dia 9 de novembro de 2005. Na altura, comecei por fazer, quando apresentei esse livro, comecei por fazer o lamento de um outro académico e que é seu colega na docência da Universidade Católica, Nelson Ribeiro, num livro que ele escreveu e que é muito interessante, chamado A Emissora Nacional nos Primeiros Anos do Estado Novo, 1933-1945. Nelson Ribeiro, que está aqui, lamentara que a radiodifusão em Portugal tivesse vindo a ser praticamente ignorada enquanto objeto de estudo. E era uma situação tanto mais estranha quando se tratou do primeiro meio de comunicação a penetrar no interior dos lares em Portugal. É verdade que já se passou o tempo em que o discurso falado na rádio representava, como nos recordou e nos recorda aqui neste livro o autor que aqui celebramos hoje também, o discurso falado na rádio representava a mais imperiosa voz do comando da alma contemporânea, disse António Ferro, que foi um orientador, um ideólogo daquilo que deveria ser a rádio naqueles primeiros tempos, sendo o homem da propaganda. Ele definiu as grandes consignas, as grandes baias que a rádio devia tomar. Mas a verdade é que, passados estes anos todos, não só a rádio não morreu, antes pelo contrário, a teve-me a sustentar, como é importante estudá-la nas suas variadas vertentes: social, política, cultural, tecnológica, estética, empresarial, profissional, e aqui dando grande ênfase a aspectos biográficos, o caso de alguns dos agentes mais marcantes do período em estudo. Este tipo de abordagem, que diria compreensiva, no sentido anglo-saxónico da palavra, e holística, ajuda-nos a compreender melhor o anja destas mudanças todas que ocorreram neste período e até nas que têm vindo a ocorrer nos anos que passaram. São 27 anos, o período estudado são 27 anos, muito ricos, na verdade, apanham a guerra e o imediato pós-guerra, a que chama de recomposição, a década de 50, um período de triunfo ou de ouro, como disse o João David Nunes, aliás, o autor também tinha referido, de ouro da rádio. Ele prefere denominá-lo de primeira modernidade da rádio, e aquilo a que chama depois a segunda modernidade, que vai de 61 a 68, final do período estudado. Quando a rádio comercial em geral, não o nome que o João David Nunes deu à rádio que veio, que sobrou não, que no fundo nasceu com a rádio pública, mas que era uma espécie de grito, mas isso é outra coisa. Talvez no próximo vídeo a gente possa falar disso. Quando a rádio comercial em geral se impôs à rádio estatal, merecendo uma programação mais apelativa, mais diversificada e que combinou um uso inteligente e oportuno, como este livro demonstra, das novas tecnologias, com o surgimento de novos públicos e de uma geração que começava a introduzir nos programas e nos noticiários uma lenta politização, estou a citá-lo, uma lenta politização desafeta ao regime. Uma década depois das vozes do rádio, o panorama investigativo, o tal que Nelson Ribeiro lamentava ser escasso e muito pobre, começou a melhorar. O tema rádio passou a atrair a atenção de jovens estudantes que o escolheram para dissertações de mestrado e até de teses de doutoramento. E agora, como aliás o autor refere numa nota de rodapé desta obra, há mesmo até já em funcionamento, no interior da SOPCOM, não é? Da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, um grupo de rádio, coordenado por Madalena Oliveira, da Universidade do Minho, e por Luís Muniz, que é da Politécnica da ESO de Porto Alegre. Então, ler este livro foi um prazer. Então, para pessoas da minha idade, não é? Nasci 3 anos depois do início do período que o autor elegeu como objeto de estudo. O que representa para mim, este livro, é reencontrar um conjunto de memórias
E, em primeiro lugar, as memórias mesmo de infância. Todos nós carregamos. A minha mulher tem memórias de infância ainda mais profundas do que eu, porque lembra-se de coisas dos 3 anos, quando tinha 3 anos. Eu não. Mas lembro-me de coisas dos 5, 6 anos. E essas memórias têm rádio lá dentro. Quer dizer, agora vou pôr os óculos, que é para aquilo que escrevia em letra mais pequena para perceber, enquanto ouvinte, por exemplo, de um programa de que só recentemente é que soube o nome, porque eu e os meus amigos na estação de Leiria só dizíamos uma coisa. A certa altura alguém nos dizia as horas, ou nós olhávamos, mas eu não lembro se tinha relógio, acho que não, o meu pai acho que só me deu um relógio quando eu fiz a 4ª classe, mas alguém tinha relógio, e lembro-me que dizia assim, epá, vamos ouvir aquilo às 7h05, aquilo às 7h05, aquilo às 7h05 era um programa de rádio, que íamos todos a correr a ouvir. E só recentemente, e neste livro, então eu encontro tudo aquilo explicado, vim a saber que chamava-se Meia Hora de Recreio, e era de uma senhora, Maria Madalena Patache. Quer dizer, a senhora Maria Madalena Patache, a senhora Dona Maria Madalena Patache, que eu nunca tive o prazer e a honra de conhecer, era um dos meus mitos, é alguma coisa que representa para mim, na infância, o meu primeiro apelo mediático. Corríamos, verdadeiramente corríamos, para alguém que tinha um rádio, penso que era em minha casa, foi um rádio que tinha sido ganho por um irmão meu num concurso do Cavaleiro Andante. O Cavaleiro Andante dava por números, não é? E naquele sábado, quando tirámos, e os garotos iam todos a correr, chegava o comboio foguete, chegava o comboio com o Cavaleiro Andante, íamos todos a correr, e o meu irmão tirou um Cavaleiro Andante, tal era a sufraguidão com que nós líamos o Cavaleiro Andante, tirou um Cavaleiro Andante a um flanco, que depois a mãe dele foi-se queixar à minha mãe, porque afinal tinha calhado um rádio, e o rádio devia ser do filho, não do meu irmão. Aquilo às 7h05. Aquilo às 7h05. Eu aprendi também no seu livro que não era só eu e os meus amigos da estação de Leiria que corríamos, porque a Teresa Mota, irmã do João Mota, que hoje é uma professora universitária em França, mulher fabulosa do nosso teatro, contou-me mesmo. Quer dizer, aquilo era um programa que... Mas eu também posso dizer que eu e a minha mulher também. Ah, sim? Mas tu és mais novo. É uma outra série do programa. E também, ainda nestas memórias, eu incluo, surpreendentemente agora, pensando bem, um eco muito nítido da voz de alguém que mais tarde vim identificar como o mítico Dom João da Câmara, a anunciar as notícias, que eu chegando da longínqua guerra na Coreia, lembro, parece que estou a ouvi-lo a dizer a guerra na Coreia, daquela maneira, eu sou capaz de imitar, a guerra na Coreia, aquela voz metálica, um pouco nasalada, mas era absolutamente aristocrática, não é? Guerra na Coreia. Enfim, talvez fosse o meu despertar para o jornalismo, ainda que apenas eu tivesse nessa altura 6, 7 ou 8 anos, porque a Guerra da Coreia foi em 50, eu nasci em 44. E ainda da infância, mas com prolongamentos para a adolescência e a juventude, relatos, isso já acho que é mais partilhado por os mais velhos que estão aqui, daqueles duelos homéricos de Portugal, do Emílio Pinto, Raia, Garos, dos Correia dos Santos, contra a Espanha, Largo, Puigbol, Carbonell, contra a Itália, do Panagini, e contra a Suíça até porque era o tempo de uns irmãos que recentemente também li, que parece que afinal eram primos, mas para mim são irmãos ainda, Marcel e Pierre Monet, ou Monet, como nós dizíamos. E depois, a partir dos 15 anos, e a seguir, na entrada da idade adulta, os diálogos de Zequinha e da Lelé, o diário sonoro da emissora nacional, o teatro das comédias da emissora nacional, o teatro radiofónico e os folhetins ocupam um dos capítulos do livro, e é um capítulo muito importante. E mais tarde, já ganha a autonomia para rodar à minha vontade o botão do aparelho, hoje chamaríamos assim, quer dizer, para fazer zapping, para fazer zapping, que veio a ser propiciado pelo controle remoto do telecomando. Mais tarde, dizia, a descoberta de programas de rádio, do Rádio Clube Português e da Rádio Renascença. Lá ouviu o Filipe Costa, andava eu no 4º ano do liceu, e aquela voz era uma voz diferente, não é? Ouviu o Filipe Costa, no meu 4º ano do liceu, da Renascença, os programas de Talismã, Meia-Noite, o Enquanto For Bom Dia, a 23ª Hora, o Perfil do Artista, até à minha entrada no Rádio Universidade, que falou já o João, e depois na profissão. A Rádio Universidade merece ao professor Rogério Santos um capítulo inteiro e várias referências, eu acho que são justas,
É o 20º capítulo. De tudo isto nos fala, portanto, este livro, e de muito mais. Da história das grandes e das pequenas estações de Lisboa e de Porto, é outro mérito deste livro. Tem-se escrito muito sobre rádio, tem-se escrito alguma coisa sobre rádio, não os professores, não os investigadores, mas nós os curiosos, e fala-se realmente das estações de Lisboa, não é? O Porto tem uma história. O Porto tem uma história, como vão saber. A história de algumas destas estações, ouso dizer, nunca tinha sido contada com este pormenor e com esta variedade de fontes e algumas testemunhais. Há aqui uma coisa, se a gente quiser definir a rádio, que esta geração a que eu pertenço veio um pouco, a rádio que nós viemos um pouco contestar, no caso mais das questões da informação e da ética, eu encontro muito numa referência que lá faz, a certa altura que eu pus aqui para não me esquecer, já não sei nem que tenho, que é um homem, é uma figura eu vou pensando nisso e depois digo-vos, porque realmente não. Bom, então, é uma definição fabulosa. Portanto, só não fala dos Açores, da Madeira e das ex-colónias, mas ele diz que foi por opção de investigação, mas acrescentando que recolheu muita informação, o que significa, portanto, que tudo isso vai aparecer em próximas obras. Está bem, mas mesmo assim, antes desta de 68 a 74, essa aqui acho que é a sua prioridade investigativa, não é? Está bem de lembrar, portanto, aqui os temas aqui tratados, a publicidade, os produtores independentes, os reis e as rainhas da rádio, antes do tsunami televisivo, os reis e as rainhas da rádio, eram da rádio, não eram da televisão, o humor, com a voz dos ridículos, a Norte e os Parentes de Lisboa, o desporto, claro, com um papel enormíssimo, o teatro e os folhetins, o estrondoso êxito popular da radionovelas, o jornalismo radiofónico, vozes que conhecemos e outras vozes que não conhecemos, o lugar que algumas mulheres, outra novidade, ocuparam, fosse como locutoras, produtoras ou escritoras ou autoras de textos e de programas, e algumas, poucos, muito poucos, mas alguns mesmo assim, algumas que em certos momentos ousaram afrontar a ordem, alguns nomes de pessoas que ousaram afrontar a ordem imposta, mais à frente vou dizer alguns desses nomes. A produção fonográfica, a sua conversa com o Arnaldo Trindade é muito interessante, porque penso que acrescenta muito àquilo que sabia dele e do olhar que tem sobre aquilo que acabou por ser o seu papel, o papel dele naquela componente das indústrias das indústrias culturais a que o autor é tão sensível e a que é mestre. Tudo apresentado de uma forma, como seria de esperar, claro, organizada, mas bem organizada, contextualizada, mas bem contextualizada, reflexiva, sistemática, culminando nos últimos capítulos, aliás, que seguem o primeiro, que completam o primeiro, com a leitura culta, isto é, com o enquadramento académico, com um enquadramento muito atento, conhecedor e diria até criativo do que foi sendo escrito. E daí o seu valor. Com mais outra mais-valia. Conter algumas, bastantes novidades, fruto desta aturada investigação a que o autor vem dedicando muito do seu tempo nos últimos anos. Em fontes de análise textual e documental, que incluiu, neste caso, o acesso a registros sonoros, e em entrevistas com alguns protagonistas desse período radiofónico. Apesar de muito interessado, confesso que me fui surpreendendo com a quantidade de revelações. Eu pensava que havia alguma coisa da rádio deste período. As revelações sobre a formatação dos noticiários nas décadas de 40 e 50, no Rádio Clube Português, na Renascença, nos Minhocas, os emissores associados de Lisboa, nos Norte-Unidos e na emissora nacional. A transcrição de uma crítica sobre a cobertura da visita da Rainha Isabel II de Inglaterra em 1956 ilustra de forma magnífica e cruel também as limitações da reportagem radiofónica desse tempo. É na página 186. Vejam só este bocadinho. Isto é um crítico a dizer assim, no Jornal de Notícias, a dizer assim: o ouvinte da emissora, acho eu, o ouvinte procurava impacientemente adivinhar o significado dos ruídos do ambiente. Imagina, um repórter radiofónico não consegue transmitir o significado dos sons, não é? O ouvinte procurava impacientemente adivinhar o significado dos ruídos do ambiente ou dos aplausos da multidão. Uma palavra, procurava adivinhar, já enervado, o que é que se passava. Porém, impassíveis, os repórteres continuavam a despejar a sua preparada prosa, eivada de gongorismo colegial e de dados cocarujinhos, esquecendo-se de fazer a única coisa porque afinal foram indicados a reportagem autêntica do acontecimento. Esta coisa. Sobre a gênese dos noticiários do Rádio Clube Português, a grande fonte, a fonte primária,
é o Luís Filipe Costa que está aqui, foi ele o seu fundador, nas páginas 187 e seguintes, não percam. E da Rádio Renascença, o João Alves Gonçalves, que não vejo aqui. Os noticiários do Rádio Clube foram, é óbvio, como toda a gente sabe, mesmo os que não os ouviram, porque afinal deixaram de ser ouvidos como tal no 25 de Abril. Os noticiários do Rádio Clube Português foram a pedrada no charco radiofónico no início da década de 60, na forma e no conteúdo. Mais rápidos, mais curtos, infinitamente mais curtos, mais frequentes, e envoltos numa roupagem diferente e numa linguagem nova no panorama radiofónico português. A linguagem, ou se quiserem, a fala própria de quem estava ao microfone e não de uma terceira pessoa que escrevesse para um locutor lhe emprestar a voz. Um exemplo que o Luís Filipe Costa dá é a ilustração perfeita, tão simples, a ilustração perfeita que acabo de dizer, em vez de o Benfica é campeão. Não sei se o exemplo, já sei que o exemplo não tem nada a ver com a realidade do autor, porque ele é do Porto, é um homem do Porto. E o Filipe não sei se é do Benfica. Mas o Filipe Costa encontrou este exemplo. O Benfica é campeão. O Rádio Clube Português diria Benfica campeão. Quer dizer, tira o artigo e tira o verbo, não é preciso. Benfica campeão. Isto, na sua simplicidade, parece uma coisa sem importância, mas parafraseando o Neil Armstrong quando pôs o pé na Lua, se isto representou um insignificante passo para a humanidade, foi certamente um gigantesco passo simbólico do que aconteceu a partir daí na rádio de informação e, em particular, nos noticiários radiofónicos em Portugal. Outra novidade. 12 anos depois dos noticiários do Rádio Clube Português será a vez da Renascença a agitar as águas, sobretudo porque trouxe jornais mais vivos. O 19.00 foi marcante. Não sei, Filipe, se sentiu essa concorrência, mas o 19.00 foi extraordinário. E reportagem, muita reportagem, que o Rádio Clube Português, por razões que depois podem ser explicadas, evitava, não podia conter, e evitava, penso eu, ainda que seja justo assinalar, quer dizer, que nos momentos que foram necessários, o Rádio Clube Português lá estava, e é muito interessante vermos como o Rádio Clube Português, evidentemente, não lhe passou despercebido e esteve no terreno, nas cheias, faz agora anos, nas grandes cheias, trágicas cheias em Lisboa, em 25 de novembro de 1967, enquanto àquela hora, sabemos agora por este livro, a emissora nacional passava e continuou a passar música de dança. Porque não tinha noticiários a essa hora. Vejam a diferença que há entre as duas concepções de rádio, não é? Os dois tempos. Sobre o jornalismo radiofónico no Rádio Clube e na Rádio Renascença há apenas 10 páginas, souberam-me pouco, mas ficam a abrir o apetite para a prometida próxima hora, nos levará até ao 25 de Abril de 74, além de que de vez em quando vai falando mais, mas especificamente. Coisas que eu não sabia. A tal meia hora de recreio, com aqueles pormenores todos, a voz do ridículos na origem de expressões, não sei se sabiam, as expressões que nós usamos todos os dias vieram da rádio desse programa. Afim-feio. Afim-feio veio da voz do ridículos. Escacha, pessegueiro, remimbo ao malho. São coisas que fiquei eu a saber, vêm do programa da rádio, a voz do ridículos. E o quase nada que a maioria de nós sabia do que vem num excelente capítulo 18 sobre a ação do CNI, que é o Secretariado Nacional da Informação, na formatação radiofónica da política de espírito de António Ferro e por aí adiante. Eu diria até ao dia 20, até à tarde do dia 25 de Abril. Isto depois pode ser para o seu outro livro. Mas, na verdade, na tarde do dia 25 de Abril, há um mensageiro que leva uma carta a Marcelo Caetano e que quer levar uma carta e que se prepara para levar a resposta ao general Spínola, que é o Dr. Feitosa Pinto, que, como diz aqui e muito bem, era o último fiscal, era o último representante, não é, do governo junto à Rádio Renascença. Sem entrar nessa área, o Rogério Santos vai estudá-la, e embora soubéssemos todos, os que trabalhavam no setor, que o CNI organizava concursos para locutores e peças, e muitos de nós concorremos, e peças de teatro radiofónico, só com este livro me apercebi quanto o desenho das estruturas da rádio até ao fim da ditadura foi edificado no pós-guerra, entre 1944 e 1950. É que não eram apenas noticiários e peças de teatro, como eu pensava, que eram distribuídas para as pequenas estações. Eram palestras educativas, diálogos e uma revista de imprensa todos os dias. Dá exemplos aqui que eu não posso, por causa do tempo, estar a ler-vos e que são deliciosos. Há até peças didáticas. Há uma peça didática, essa, na página 287. Desculpe, Rogério, mas eu tenho mesmo que a ler.
porque eu acho que vai ganhar mais ouvintes para o seu livro, mais leitores para o seu livro, que é uma peça, daquelas peças muito simplistas, os próprios censores do CNI definiram-na como, porque isto tinha que ser aprovado, claro, e eles disseram que isto era uma peça razoável, muito moral, embora uma moral feita da encomenda, aproveitável para ser adquirida. Bom, e a verdade é que depois dizia assim, é um rico e um pobre e tal, então, assim, a peça acaba assim, com o pobre a dizer assim, nós, os pobres, sempre somos muito idiotas, pois nem sequer vemos que os ricos têm galinhas e coelhos que nós podemos ter também. E enquanto os ricos têm de pagar aos criados para os tratar, nós podemos aproveitar o trabalho das crianças para as habituar a trabalhar, em vez de se habituarem à vadiagem, porque a vadiagem é a verdadeira escola do crime. Algumas notas soltas para chamar a atenção para a seleção de programas que o autor faz, desde O Fim das Estrelas, A Hora da Saudade, que nos dá a dimensão imperial da emissora nacional. A emissora nacional gostava de se reivindicar. A Antena 1 hoje, à hora sobretudo do desporto, também faz, e eu acho que isso é justo, não é? Toca essa dimensão planetária do seu auditório, embora eu acho que uma investigação interessante a saber é nós todos temos essa ideia, para todo o mundo e tal, mas o mundo está lá, quer dizer, realmente falamos para todo o mundo, mas quanto desse mundo lá está, não é? Das nossas comunidades, na Austrália, aqui e acolá, não é? Bom, portanto, será uma multidão ou será uma ilusão? O Talismã, com o incrível Senhor Messias, o Nando Grilo, técnico do nosso rádio português, o Clube das Donas de Casa, Maria João Aguiar, o João Nelson no seu Espaço Três Espíritos, nos diz tanto a nós dois, João, o mítico Quando o Telefone Toca, precedido por Música na Estrada, né? Eu quero ouvir também na emissora nacional, muito interessante, também faz parte das minhas memórias. Eu ouvi, não tinha carro, os meus pais não tinham carro, e ao domingo havia um programa da emissora nacional em que dizia assim, do ouvinte António Manuel Joaquim, que segue no carro AG 2538 de Alguidar de Baixo para Alguidar de Cima, a canção tal. Isto era uma coisa extraordinária. O homem ia de Alguidar de Baixo para Alguidar de Cima e pedia-nos aquela canção. Qualquer coisa. O telefone toca. O mítico em órbita. Aqui o João também esteve muito ligado. A não menos mítica 23ª hora, o PBX das grandes mobilizações populares, o sempre lembrado página 1, 180 da Rádio Peninsular. É curioso. Toda a gente fala sempre, dando o seu a seu dono, no programa Limite e na Rádio Renascença por causa do Grande Vila Morena. Mas nem mesmo o João Paulo Diniz, quando dá entrevistas, nem os outros entrevistados deste livro, preferem um dado histórico. Só se fala que a primeira senha, com a canção do Paulo Carvalho, foi nos Emissores Associados de Lisboa. Está bem, mas porquê é que não dizem que foi na Alfabeta, do programa? No programa da Alfabeta, que era o antigo Rádio Peninsular, era preciso dizer isso também, porque fica na fotografia a Rádio Renascença e não ficam apenas, em geral, os emissores associados, mas, na verdade, foi uma da estação dos associados que lá estavam. E, por fim, a resistência antiditatorial. Nós já conhecíamos, pelo menos aqueles, enfim, que mais se interessam por isto, os casos de Liga Jaqueiro e de Telvina Lopes de Almeida, também, de algum modo, os de Clarice Guerra e de Joana Campina, do Rádio Público Português, mas pessoalmente, pelo menos eu desconhecia em absoluto os casos de Mário Lisboa e de Júlio Nogueira, cujos nomes nunca sequer tinha ouvido. O que se lê de Mário Lisboa é pouco conclusivo, mas a história de Júlio Augusto Nogueira, falecido, concluiu prematuramente em 1960, com 55 anos, vale a pena ser conhecida. Foi preso em 36 por ter feito propaganda numa estação local, Casa Forte, viria a ser proprietário entre 38 e 45 do Rádio Clube Lusitânia, a estação que viria a ser encerrada, e estou a citar, no ato eleitoral dos deputados, fazer propaganda do movimento de unidade democrática com certas afirmações comunistas. Isto foi o que disse o governador civil do Porto, segundo o autor. Júlio Nogueira foi preso de novo em 59 por atividades contra a segurança do Estado. E penso, portanto, que este é um homem que deve ser também referido, e aquilo que conta o autor é muito interessante, aquilo da vida desse senhor. A história da Rádio Universidade, confesso que não conheço o livro de Eduardo Street, que você cita, mas a história da Rádio Universidade tem aqui também vários elementos muito interessantes. Há anedotas e episódios pitorescos, quando se fala da rádio há sempre anedotas e episódios pitorescos, mas eu não vou contar para ler.
E termino com aquilo que eu considero que é. Este livro é verdadeiramente um livro de homenagens também. Umas explícitas, nos agradecimentos que o autor faz a Matos Baia, que é um homem aqui também da SPA e que foi o autor de um livro seminal. Não foi um livro seminal, é um outro homenageado e já falo dele, mas foi um livro muito importante que nos trouxe muito daquilo que foi, trouxe-nos aquelas traves mestras temporais da rádio, não é? A Eduardo Street, a Luís Carlito, cujos programas realmente são extraordinários para que um investigador hoje encontre lá dados, porque ele ouviu muitos que já morreram, muita gente que foi protagonista da rádio. Outras nem sequer implícitas, porque não foi, penso eu, essa é a intenção do investigador, que é independente, mas que aos meus olhos relevaram da pesquisa, porque resgataram da poeira do tempo nomes, obras, momentos, tendências, memórias, testemunhos e fazem justiça a contributos desconhecidos ou subavaliados ou logo esquecidos, e quero sublinhá-lo, a nomes e a programas e até a estações maltratadas. Estou a referir-me neste particular, e penso que sou isento neste elogio, ao que se diz na página 128, quando sugere que não se deve negligenciar o contributo da emissora nacional. E diz que eu venho da outra área, da área da privada, e sempre olhei para a emissora nacional com algum desprezo. E na verdade não é justo. Não é justo como este livro mostra. E como diz o professor, na produção de um tipo particular de cultura, e acho que vão todos, aqueles que acompanharam a emissora nacional, vão todos concordar com isto. A emissora nacional tem uma produção de um tipo particular de cultura em territórios distintos, como o teatro radiofónico, as transmissões desportivas, a formação e a publicação musical em português. E isso é muito importante. Por fim, gosto muito da capa, porque ela é também uma homenagem a Fernando Corado Ribeiro, homem de múltiplos talentos e saberes, e autor ainda por cima do livro esse sim seminal sobre produção e estética radiofónica. E a homenagem ainda ao tal slogan do Rádio Clube Português, que contém em si algo que foi revolucionário, considero eu, na relação da rádio com o ouvinte em Portugal. Está sempre no ar, sempre connosco. Obrigado.